O que ele disse? Que só não quer? Ele não quer desfazer o time, ele quer manter a base, né? Aí é difícil, né? Exatamente. Vai ser muito difícil. Então vamos ver qual é o Corinthians. Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! Tem decisões do Campeonato Brasileiro porque está na zona do rebaixamento. E usar o time titular, como ele vem fazendo, na quinta-feira, sem tempo de recuperação. E esse é o ponto. A ausência de recuperação, ela se condiciona ao jogo seguinte. E já o Corinthians dava mostras disso, de não conseguir competir, porque por mais que o Diniz injete ali aquela energia, o jogador não tem, porque ele não se recuperou. E se a gente pegar todo esse período do Diniz no Corinthians, o que ele faz? É muito pouco tempo para treinamento, ainda mais para desenvolver um jogo que tem muitas diferenças em relação àquilo que os jogadores estão acostumados. Então ele usa o jogo como treino. Assim, o jogo não é o treino, o jogo não é um treino. O jogo é um desenvolvimento da ideia dele. Então ele aproveita o jogo. Só que chega uma hora que não dá. E ele teve que fazer isso na Libertadores, mas alguns pontos positivos. O Caio César, finalmente sim, um jogador que teve contusões e tal, fez um ótimo jogo, participa do gol. O Labiá também fez uma boa partida, é um jogador que teve um pouquinho mais de dificuldade no começo, agora pode ganhar mais espaço. E tem um jogador que foi fundamental, um cara que fez uma partida que ele ganhou todas as disputas, que foi o Gustavo Henrique. Impressionante aqui, ele ganhou tudo. E o Peñarol é um time fraco, é um time ruim, né? E o Corinthians, mas faltou muito pouco para sair daqui com uma vitória, porque teve oportunidades de ganhar o jogo. Muito mais do que o Peñarol criou, foi o Corinthians. Mas tem boas notícias sim, Lili. O Corinthians pode ter ainda uma das melhores campanhas, se vencer o Platense. Não será talvez a melhor, mas ele vai ter vantagens na próxima etapa no mata-mata da Libertadores da América. E ainda tem o Diniz. O que aconteceu? Simplesmente 19 jogos de invencibilidade na Libertadores. 14 no Flu, 5 no Corinthians. Pois é. Na história da Libertadores, é o treinador que tem a melhor marca nesse ponto. Um grande número dele, bom número também, porque você falou do destaque aí do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é simplesmente o artilheiro na Libertadores, né? Então ele tem 3 gols marcados, artilheiro do Corinthians na Libertadores. Vamos fazer o seguinte, Calçadinho, a gente separou aí a fala do Hugo Souza, também do Labiá e do Diniz, falando um pouquinho sobre como foi essa partida. A gente separou para o Fã de Esportes acompanhar com a gente. It's a great feeling to score a 1-1. But I think we should win this game. I think he did a great job with the team. So for the club, for us, for our players, we will love that he will stay at Corinthians. O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. E se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer, mais do que contra a Platense, mais do que contra o Santa Fé. Então assim, teve um volume de chances criadas muito bom e defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também. A gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol. Então aí o Diniz faz a análise dele, né, pós-jogo. Ele fala sobre as chances de gols perdidos e a gente sabe muito bem do que ele tá falando, porque assim, o Yuri entra, né, depois, tanto que na narração do Vini eu acabo falando, e o Lingard também, porque Lingard, Garro e Yuri Alberto estavam prontos para entrar, a substituição estava certa e o Zaccaria ia sair, então na hora da substituição ele marca o gol e aí o Diniz fala assim, bota o casaco aí e volta lá pro banco. Aí eles voltam pro banco. O objetivo das trocas tinha sido alcançado, que era pelo menos empatar o jogo. Depois esses jogadores vieram para tentar ganhar o jogo. E faltou muito pouco para ganhar o jogo. O Corinthians produziu, o Yuri mesmo teve 2 chances para marcar. Então foi um Corinthians que
aqui no Uruguai deu algumas respostas positivas, apesar do empate. Isso não quer dizer que o Corinthians vai poder jogar o Campeonato Brasileiro com esta equipe, porque ela tem alguns problemas ainda. Jogadores que, por exemplo, lateral direita, o Mateuzinho é muito superior ao Pedro Milantes. No meio de campo, né, o Matheus Pereira já não teve uma atuação tão boa, mas o Zaccaria Labiat está entendendo o que é o Corinthians, as ideias, o que deseja o Diniz, então tem que ser um cara mais proativo, tá participando o tempo todo, batalhando pela recuperação da bola, e ele vai entender isso e pode ser uma opção. Sim, é o que a gente está falando, né, Glaucia, você e os amigos aí do estúdio. Causa uma boa impressão essa escalação do Diniz de ontem, né, esse empate importante fora de casa? Eu acho que sim, né, amigos? Porque aí a função foi cumprida, né? Traz esse ponto, liderança do grupo garantida e segurou os principais jogadores para o fim de semana. Acho que a leitura tem que ser muito essa desse jogo do Corinthians ontem. Só passar o grupo para a turma em casa também ver como ficou. A gente está falando da liderança do Corinthians garantida. A turma lá do Uruguai segue com a gente no papo também. Grupo E da Libertadores. O Corinthians na liderança com 11 pontos. Depois vem Platense, Santa Fé e Peñarol. Corinthians, além de classificado, já com essa primeira colocação garantida. Falávamos até aqui, né, enquanto os companheiros traziam mais informações, amigos, de um Corinthians que poderia ter voltado com a vitória, de ter pontuado ainda mais nessa briga de pensar na sequência da competição, enfim. Mas acho que dentro de estratégia e pensando agora nessa recuperação que tem que vir para ontem dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que foi perfeito. O senso de urgência, né, no Campeonato Brasileiro, porque a zona de rebaixamento está aí. Acho que esse é o ponto principal. Estava falando com o Celso aqui, né, em off, o absurdo que é esse nosso calendário, né, sinceramente. Porque o Corinthians joga na quinta-feira à noite, tarde da noite, vai voltar hoje para o Brasil. E aí, de fato, não tem discussão do que o Diniz tinha que ter feito em relação aos principais jogadores. Porque vai viajar e já joga no domingo. Então, assim, não tem muito o que fazer, de fato. Era jogar com o time, ainda bem, né, pro Corinthians, no caso, pro Diniz, que tinha conseguido ali uma gordura na fase de grupos ali da Libertadores e poderia entrar com um time mesclado ou até com um time inteiramente reserva. Então, bom pro Corinthians e bom pro Diniz, que ainda conseguiu o resultado do empate. Poderia ter sido melhor se o Yuri Alberto não tivesse desperdiçado, principalmente aquelas duas oportunidades ali no final. E o clima pro Yuri Alberto também, né? A gente ainda vai falar sobre isso, mas eu acho que em relação a ponto positivo pro Corinthians e pro Diniz também, porque o Corinthians não tem dinheiro, todo mundo sabe disso, não é surpresa para ninguém. E desde o Dorival Júnior, até antes, até do Ramon Dias, a gente pode falar assim, o Corinthians precisa de pontas, né? Jogadores de velocidade pelos lados. E o Labiat ontem faz um bom jogo. O Caio César, para mim, foi o melhor em campo. Jogou demais o Caio César pelo lado direito. Então começa, pelo menos, a ter essa questão de opções para ser esse segundo atacante que ele tinha encontrado com o Kaique. Coitado. Mas ontem acho que o Corinthians teve boas atuações a ponto de conseguir um pouco mais de profundidade de elenco. O Jailson já citou 2. Ontem acho que o André, em alguns momentos do jogo, também mostrou alguma qualidade. Ontem, para além disso, o Corinthians ganhou algumas conversas para o restante da temporada também. O próprio Labiat, na saída do gramado para a Lili, falou sobre a necessidade de renovar com o Memphis Depay, que ele espera que a diretoria dê o passo à frente. Ontem o Yuri também falou sobre a possibilidade dele sair. Então, em um jogo que a gente imaginou que seria absolutamente esvaziado do Corinthians por estar com os reservas, a gente tem pauta para mais de metro aí para falar, mas acho que o resultado e a atuação do Corinthians, no fim das contas, acho que o Dorival volta com a sensação de missão cumprida. Melhor que isso seria só se os titulares tivessem ficado no Brasil. Dorival não, Diniz. Diniz, desculpa. Diniz. Você que confundiu ele, que você lembrou do Dorival. Dorival já tá em outra, já. Dorival, daqui a pouco ele volta, né? A gente sabe. Futebol brasileiro, esse é o suco mais puro. Vamos voltar lá com os nossos dois companheiros para falar até dessa pauta que o Celso bem cita, que é o Yuri, né, Lili? Agitou o ambiente há uns dias atrás, naquela de, poxa, quero sair, quero seguir a carreira, fazer outra coisa. Ontem já estava num discurso mais contido, Yuri. Entrou, né, ali naquela reta final de jogo, poderia ter marcado um gol que seria da vitória do Corinthians, perdeu algumas oportunidades ali, mas com uma outra narrativa já ontem, uma coisinha o Yuri. Para passar para os dois que cobrem o Corinthians diariamente, né, Lili? A minha expectativa real é na Arena.
na Neoquímica, como os torcedores do Corinthians vão recepcionar o Yuri. E aí... Vamos descobrir em breve. Vamos descobrir já no fim de semana. Fala, Lili. Glaucia, assim, na hora ali que acabou o jogo, a gente faz a flash interview, a entrevista lá no campo, né? Então, nós pedimos os jogadores, eu vi que o Yuri ia falar, né? Eu havia pedido o Yuri também. E aí, quando o Yuri chega para falar ali com a gente, antes, só a gente já vai entrar muito em Yuri, tá? No assunto Yuri. Começou um monte de bomba, gritaria, até o Yuri olhou para mim e falou assim, nossa, o bicho tá pegando ali. Quando eu olhei, era a torcida do Peñarol correndo, gás lacrimogênio, gás pimenta, tiro de bala de borracha. O que aconteceu? O estádio anunciou, um pouquinho antes do jogo terminar, que primeiro sairiam os torcedores do Corinthians e depois do Peñarol. Alguns torcedores do Peñarol não aceitaram, tentaram sair, a polícia que estava do lado de fora forçou que eles voltassem, né, para o estádio, eles não quiseram voltar, então eles tiveram que fazer uso da força ali com gás pimenta, lacrimogênio, enfim, o que a gente já conhece do trabalho da polícia nessas situações, e aí foi uma loucura lá dentro do estádio, tá? Tanto que o pessoal da Libertadores, da Conmebol, na verdade, foi tirando a gente ali, porque tava difícil até de respirar, todo mundo tossindo, enfim. Mas só para esse passant, antes da gente entrar no assunto Yuri. Quando o Yuri chegou para falar do jogo, eu fui falar sobre as chances dele, né? Ele teve chances ali, teve uma conversa com o Diniz, ele falou sobre isso, e aí eu achei importante tocar nesse assunto, porque o Yuri não é de dar aquela entrevista que ele fez lá na Neoquímica Arena da forma que ele falou. Então eu perguntei para ele, e a resposta dele ali na hora eu achei um pouco estranha, não quero entrar em polêmica, falar com o meu representante, é meu pai, e parou ali. Aí o Calçade veio falar comigo, ele falou assim, você viu o que ele falou? A gente tá revendo aqui, ao que parece, ele rompeu com o empresário dele. Então, qual que foi a leitura que você fez? Porque ele fala, meu pai, meu representante agora. O agora, então, porque é uma novidade, né? Era André Cury. Assim, a impressão que a gente tem é que o Yuri tenta iniciar uma forçada de barra para deixar o Corinthians, porque a situação do Yuri, para ser negociado, ela é um pouco complexa. Isso de Yuri e de vários jogadores, tá? O Hugo Souza também está nessa história e o Mateuzinho. São jogadores que não pertencem integralmente o direito de transferência ao Corinthians. Yuri é dividido com o Zenit, Mateuzinho e Hugo Souza com o Flamengo, e o Corinthians precisa de dinheiro. Então, se vem uma proposta de 20 milhões de dólares ou euros pelo Yuri, o Corinthians fica só com 10. E aí pro Corinthians? Muda a vida do Corinthians? Não muda. 10 não muda, muda o time dentro de campo, você não pode sair para buscar jogador porque esse dinheiro precisa entrar no caixa para fechar a conta. Então perder um jogador como o Yuri teria que ser por uma grana mais alta. E o Corinthians fala, olha, eu vendo o Yuri por 20 milhões do dinheiro do Corinthians. Mas e o Zenit? E aí, o Yuri então vale 40, numa proposta de 40 hoje não vai chegar. Então aí vem a fala do Yuri. É como se fosse começar a se movimentar para forçar também. E o Osmar Stabile também não foi bem na sequência, porque ele diz assim, o jogador quando quer sair e tal, ele... tudo bem que o jogador queira sair, mas se o clube de antemão já oferece a ele esse caminho, essa possibilidade, né, fica mais fácil para o empresário do jogador. E ali o Yuri disse que agora é o pai, então a impressão que eu tenho é que isso gerou uma crise interna no que a gente pode chamar de staff. Exatamente. E aí o pai agora é o representante, e o pai... os pais podem ser representantes dos jogadores. Isso é o mundo todo. E nós temos a entrevista com o Yuri. Que sozinho então, gostoso. Sozinho agora, tá ótimo. Vamos colocar Obrigado. O que o Yuri falou, porque o Fã de Esportes também consegue analisar com a gente, né? Porque essa fala dele, essa entrevista dele tá repercutindo demais. Ficou um pouquinho preocupado com aquela sua entrevista lá na Zona Mista. Você quer falar um pouquinho disso, assim? Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo o meu trabalho para não criar mais polêmica. Tá aí então, né? Claro. Ficar na nossa. E meu pai, que é meu representante agora. Então, a repercussão foi muito ruim, né, para a torcida. Os torcedores falaram que o timing não foi correto. É claro que o torcedor também fica naquela apreensão total, porque o Yuri é um jogador importante, tem 82 gols marcados com a camisa do Corinthians. E aí, se ele sai, quem vem? Não vem ninguém, porque o Corinthians não pode contratar. Aí também vai se desfazer do Memphis. Então, vou te falar, a diretoria tem muita coisa para resolver daqui para frente. Jailson, Gláucia,
Celso, o Corinthians que a gente tá vendo se classificar para as oitavas de final da Libertadores pode ser bem diferente do Corinthians que vai jogar as oitavas. É impossível dizer agora tudo o que vai acontecer. A única coisa que a gente sabe, o mundo sabe, e é que o Corinthians tem uma necessidade enorme de fazer caixa, de grana, para fechar as contas. Nem é fechar as contas, tá? É tentar equilibrar aí alguns números, porque o Corinthians, a dívida é monstruosa. Então, assim, este time, e o Diniz fala, né? O que ele disse? Que só não quer... Ele não quer desfazer o time, ele quer manter a base, né? Aí é difícil, né? Exatamente. Vai ser muito difícil. Então vamos ver qual é o Corinthians que jogará as oitavas de final, se vai ter algum reforço, se vai sair jogador, se o Diniz vai ter que remontar uma equipe. Claro que não vai sair todo mundo, mas alguns jogadores podem mudar radicalmente o time dentro de campo com suas ausências ou vendas. É um momento delicado do Corinthians. Mas ele está muito bem na Libertadores e está péssimo no Campeonato Brasileiro, Lili. Pois é, então domingo tem o Galo, mas aí fica essa das oitavas, né, Glaucia? Se sai Yuri, se sai Memphis, tem Mateuzinho. Essas são questões para o Diniz do futuro. O Diniz do futuro. Né? O Diniz do futuro. Ele precisa parar essa Copa com um pouco mais de paz lá no Corinthians. Essa é a situação. Amigos, gostaria de agradecer demais a participação de vocês aqui, trazendo esse pacotão completo de Corinthians ontem pela Libertadores. Boa volta para vocês também. Um beijo grande aos dois. Valeu. Beijo. Tchau, gente. Abraço. Boa. Vamos fazer